Eu já disse para os irmãos nas pregações anteriores, em Lucas capítulo 6, nós temos o Sermão da Montanha, que é o mesmo que é visto em Mateus capítulo 5 até o 7. Em Lucas, de uma forma mais reduzida, Mateus é 3 vezes maior. Mas quando eu comecei o Sermão da Montanha aqui no Evangelho de Lucas, a minha primeira mensagem foi o caminho da virtude. De como eu e você devemos ser virtuosos com base naquilo que o Senhor nos ensina. Princípios de altruísmo, de pensar no próximo, amor ao próximo, e é isso que Jesus vem ensinando a mim e a você aqui neste sermão. É um chamado a todos nós. Então aqui no verso 43, ele usa 3 ilustrações para falar basicamente da mesma coisa. Repare que primeiro ele usou 2 tipos de árvore. Pode parecer uma ilustração boba, né? Olha, você não colhe figos de espinheiros, todos nós sabemos disso. Mas por vezes nos esquecemos de que a pessoa que é boa, ela vai dar fruto bom. E se os frutos são maus, é porque há um problema interno. É o que vai dizer a Escritura. Depois ele vai falar sobre os 2 depósitos. A ilustração aqui é bem clássica. Como se fosse um armazém mesmo. Olha, nós tiramos, colocamos para fora aquilo que nós temos dentro de nós. E ele termina dizendo sobre os 2 fundamentos. Sobre construir a nossa vida em um alicerce que seja firme. Eu não sei se você já viu em construções como funciona. Esses dias estava na obra que o irmão fazendo aqui, e bem o alicerce, né, um buraco bem fundo, para fazer uma casa normal. E se você quer subir mais a casa, o necessário é que você afunde mais o alicerce. É assim que funciona, e é essa a ilustração que Jesus vai dar aqui. Todas essas ilustrações para falar sobre o que eu e você devemos ser como essência. O que nós devemos ser dentro de nós. Ele coloca aqui como se fosse um contra o outro, né? Aquilo que nós somos por essência versus a aparência de muitos. Lucas 12, Jesus vai dizer assim: a vida de um homem não consiste na abundância de bem que ele possui. Eu sei que hoje em dia, seja fora da igreja, ou até mesmo dentro do meio cristão, nós somos tidos como alguém abençoado com base na quantidade de dinheiro que temos. Se você vê um mundano que venceu na vida, a prova que ele venceu na vida é que ele tem carro importado, que ele tem dinheiro. Daí você diz assim: pastor, isso sim no mundo. Não, mas dentro da igreja não muda muito. Por conta da teologia da prosperidade, hoje em dia o céu é ser rico, em compensação que o inferno é ser pobre. As pessoas tendem a nos dividir de abençoados e não abençoados com base na nossa conta bancária. E é exatamente o que Jesus vem combater. Por isso que primeiro ele fala da árvore e dos frutos, mostrando de que a árvore produz de acordo com a sua natureza. Depois ele fala sobre o depósito que aquilo que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca, é fruto daquilo que está em nós. Não adianta essa desculpinha de que, eu falei aquilo lá porque eu estava de cabeça quente. Não é, você falou porque é justamente aquilo que permeia o seu coração. E é isso que a Escritura diz para mim e para você. E depois então ele fala da importância do nosso fundamento, do nosso alicerce, daquilo que nos sustenta, daquilo que os outros não veem. O alicerce é justamente isso. Você consegue chegar numa casa acabada e ver o alicerce? Você não vê. Você vê o gesso na parede, você vê o porcelanato no chão, você vê o espelho na cozinha, mas você não consegue ver o alicerce. Infelizmente, muitas das pessoas, elas não possuem estrutura nenhuma. Mesmo estando há anos na igreja, não possuem estrutura alguma, não possuem riqueza interior nenhuma. E porque não possuem riqueza interior, às vezes ela pode até ter riqueza externa, dinheiro, fama, sucesso, mas por não possuir riqueza interior, a consequência é sempre frustração. Eu tenho certeza que você também conhece pessoas que andam de iate, carro importado, mas são frustradas. Por quê? Não tem o mais importante, que é a riqueza interior. Eles não possuem preocupação em desenvolver-se como ser humano. Mas a grande preocupação de muitos é ganhar mais dinheiro. Este é o alvo existencial da vida da maioria dos homens e mulheres. Eles não buscam a verdade. Eles não buscam conhecimento.
Se busca um conhecimento, às vezes é um conhecimento apenas para ter um salário de 10 mil reais no mês. Conseguiu isso, é alguém de sucesso. Pelo menos aqui nesse mundo é assim que nós somos medidos. Eles não se preocupam com vocação, com chamado, com fazer o bem ao próximo, com ser altruísta, mas pensa apenas em si. Olhe para os nossos adolescentes. Você percebeu que os adolescentes, eles vivem com uma preocupação exagerada de aceitação? É o tempo todo. Seja na escola, seja na faculdade, eles precisam arrumar uma forma de serem aceitos. Então eles começam a cometer as maiores barbáries possíveis. Pintam o cabelo de azul, rapam um lado, deixam o outro grande, faz uma tatuagem na testa, no pescoço. Tudo com o intuito de ser aceito. Não é sem motivo que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens. Só perde para acidentes automobilísticos. Por quê? Daí se ele não é aceito, ele desespera da própria vida. Agora, o verdadeiro cristão, ele sabe que a maior riqueza que ele possui é a riqueza interior. Não estou dizendo que seremos franciscanos da vida, amantes da pobreza, claro que não. Mas ele sabe que a maior riqueza que nós possuímos é a riqueza interior. Mesmo em um mundo que se preocupa apenas com a aparência, o cristão, ele sabe que os seus valores são mais importantes do que aquilo que ele veste, do que o carro que ele anda, do que a casa que ele possui. O cristão verdadeiro sabe disso. Shakespeare, ele escreveu no seu livro Mercador de Veneza, tem um enigma chamado de Enigma de Pórcia. E é fabuloso o livro. Pórcia é uma mulher muito rica e o seu pai, antes de morrer, ele deixa 3 potes com um enigma em cada pote, dizendo assim: aquele que quiser casar com a minha filha vai ter que escolher o pote correto. E então ele deixa um pote de ouro, um pote de prata e um pote de bronze e diz: aquele pretendente que abrir o pote em que a foto de minha filha estiver lá dentro, este é o homem que ela deve se casar. É interessante que no pote de prata tem uma inscrição assim: quem me escolher ganha o que merece. E então vários príncipes vêm de fora e escolhem aquele pote. O pote de prata é o pote da meritocracia. Daquele que, olha, eu vou tê-la porque eu fiz por merecer. Eu preciso disso porque eu sou digno. Então, aqueles príncipes que abrem o pote de prata, o que eles veem ali dentro é apenas a foto de um bobo. E nada mais. No pote de ouro, a inscrição era a seguinte: quem me escolher tem o que muitos querem. Então, a maioria vai justamente nesse pote. É isso que eu quero. Eu quero riqueza, eu quero essa moça. E vão. E dentro do pote tem uma caveira, o símbolo da morte. Além disso, tem uma frase escrita assim. Talvez você já ouviu aquela frase: nem tudo que reluz é ouro. Já ouviu? Agora você sabe de onde que vem. Mercador de Veneza. Nem tudo que reluz é ouro, proclamam sábios em coro. Muita gente acaba em choro por só procurar tesouro. Essa é a história do ser humano que busca apenas prazer, felicidade, riqueza, status, poder, dinheiro. Isso sempre vai gerar morte. Enquanto eu e você não colocarmos na nossa cabeça que nós não devemos viver para impressionar o outro. Repare como é a maioria dos seres humanos. Eles querem comprar o que não precisam com o dinheiro que não têm para impressionar quem eles não gostam. Oh, mas é muito vergonhoso chegar de novo no Réveillon da família com aquele mesmo carro que eu uso há 5 anos. Ah, não. Nem que eu faça uma bíblia de um carnezinho assim, 60 mil prestações. Mas eu vou de carro novo. Porque quer impressionar parente, talvez não dá mínima para ele. Isso é o ser humano. Mas havia o último pote, que algumas versões vão dizer que era um pote de chumbo ou de latão. A sua inscrição era assim: quem me escolher deve dar e arriscar tudo o que tem. Aquele que me escolher deve dar e arriscar tudo o que tem. Então, alguns príncipes, príncipe de Marrocos, eles olham aquele pote ali e dizem o seguinte: olha, quem arrisca tudo por chumbo? Apenas peso. Algo sem valor. Eu não darei nada, não arriscarei nada por conta desse pote. Então, tem
uma personagem chamada Bassânio, um homem chamado Bassânio. Ele é amigo do mercador de Veneza. Uma das frases que ele diz é a seguinte: bastante vezes a aparência externa carece de valor. Sempre enganado tem sido o mundo pelos ornamentos. Então ele olha para aquele pote e diz: isso aqui não tem valor nenhum, mas eu o escolherei. E para surpresa de muitos, a foto de Pórcia estava justamente ali dentro. Este é o retrato de uma vida que vale a pena. Investir naquilo que a maioria das pessoas dizem que não tem valor. Este é o retrato da vida cristã. Investir naquilo que para muitos é loucura. Você não acha? Não parece que nós somos loucos? Nós estamos querendo um tesouro, não é aqui nessa terra, é no céu. Nós estamos procurando algo que, a não ser Jesus Cristo, ninguém voltou de lá para falar como era. Nós estamos buscando o que a ciência não consegue explicar, que é morar com o Criador do universo. Este é o retrato da vida cristã. Você investir naquilo que as pessoas dizem não ter valor algum. Em Lucas 14, o Senhor vai dizer: se quiser ser meu discípulo, aquele que quer, aborreça a si mesmo e seja disposto a perder. Você sabe, vida cristã é vida de perder. Literalmente. Essas campanhas da vitória disso, vitória daquilo, meu irmão, é só enganação. Se você se converter de verdade, eu tenho uma excelente notícia para você. Você vai perder muita coisa. Você vai perder amigos. Muitos não chamarão você para as festas de final de ano. Talvez você perca relacionamento se um converte, o outro não. Você perde 10% do seu salário. Perdemos. Vida cristã é uma vida de derrota. Olha um exemplo. Que era algo que mais simboliza esse chumbo de algo pesado, sem tanto valor diante das pessoas, do que ser mãe. Ser mãe hoje em dia, gente, não é nem tido como profissão. Você chega para abrir uma conta lá nas Casas Bahia. O que você faz? Eu sou mãe. Não, mas e profissão? Mãe. Não, mas e mais do que? Só mãe. Ser mãe é abdicar dos próprios sonhos. É rejeitar aquele corpo esbelto, com a barriga tanquinho, para adquirir estrias que talvez não sairão nunca mais. Celulite, barriga. É perder noites de sono. Isso é ser mãe. Hoje, nós vemos pessoas que largam tudo, mulheres, falando de mulheres, que largam tudo por conta de uma carreira. E esse tudo eu incluo até os filhos. Estamos em época de Olimpíadas, e eu já vi várias vezes muitas medalhistas dizendo assim: para eu conquistar essa medalha, ninguém sabe o que eu passei. Eu larguei muita coisa. Eu larguei prazeres, eu larguei relacionamento, eu larguei meu próprio filho. Há 2, 3 meses que eu não vejo. E isso daqui agora, essa medalha, é fruto da minha dedicação. E o que o mundo faz quando vê uma mulher dessa? Oh, palmas! Mas conquistou o seu objetivo. Muitas largam os filhos por conta de uma carreira. Você não vê o inverso. Se vê raramente. Quantas mães abdicadas você vê largando a carreira, a profissão, ou até mesmo um trabalho que não seja tão promissor, apenas para cuidar dos filhos? São poucas. Porque ser mãe é chumbo, é peso, não tem status nenhum, absolutamente nenhum. Jesus, ele está tratando daquilo que é fútil, das aparências, em oposição àquilo que é de suma importância para mim e para você, como homens e mulheres de Deus. Se eu e você tivermos que ter uma ambição, a Escritura diz que a nossa ambição seja glorificar o Senhor. Como diz o primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, que nós venhamos a viver para a glória do Senhor. Este é o nosso objetivo, que a nossa ambição seja, quando chegarmos diante do Senhor,
tomar aquele tapinha nas costas maroto e ouvir: servo bom e fiel, foste no pouco, sobre o muito colocarei. Com base nisso, eu vou passar 3 princípios aqui, vou ser bem curtinho hoje. Põe o primeiro ali, por favor, Miguel. Primeiro princípio, as 2 árvores. Repare, Jesus, ele passa uma série de ordens acerca do que nós devemos produzir. Este aqui era o contexto. Ame o inimigo. Ele nos ordena a perdoar, nos ordena a não julgarmos de forma errada, mas nos dá o parâmetro correto em que nós devemos fazer o julgamento. E então, depois de nos dar essas ordens, ele vem e diz assim: vocês só podem produzir de acordo com a natureza. Por isso ele usa essa ilustração das 2 árvores. Que convenhamos, só um cristão de verdade consegue produzir esses frutos. Ímpios, por mais que se esforcem, eles não conseguem nem chegar perto. Por quê? É uma questão de natureza. A Bíblia chama isso de novo nascimento. A produção da verdadeira virtude, ela começa com algo chamado novo nascimento. Ainda que vejamos pessoas ímpias e virtuosas, que façam grandes doações, boas coisas ao próximo, no fundo, essas coisas sempre têm ali um porquê. Olha, porque ela quer ter o seu nome eternizado, porque ela quer ser reconhecida. Eu vi uma vez um estádio de futebol onde só os sócios levantaram o estádio para construir, simplesmente para ter um mural com o seu nomezinho gravado lá: eu ajudei a construir. Dificilmente você vai ver ímpios ajudando simplesmente por ajudar, ainda que eles não queiram ter o seu nome estampado. Mas muitos ajudam, sabe por quê? Porque é prazeroso. É prazeroso ajudar o próximo. E então muitos, eles não fazem porque é uma virtude do Espírito, mas eles fazem porque eu fazendo isso, eu me sinto bem. Então ele está fazendo, na verdade, é por amor a ele mesmo, e não por amor à pessoa a qual ele está ajudando. Então a produção da verdadeira virtude começa no novo nascimento. E o homem não pode fazer isso sozinho. O homem não pode mudar a cor de sua pele. O homem, ele não pode mudar o seu comportamento. É por isso que a ilustração aqui é básica. Pode um espinheiro dar figos? Não pode. É impossível. A não ser que uma mudança em sua natureza aconteça. Meu irmão, assim é o ser humano. Assim é todo homem. As pessoas, elas tentam achar explicações do porquê que o ser humano é mau. Então eles começam a fazer alguns questionamentos. Olha, o ser humano é mau porque ele não tem a educação adequada. A partir do momento que ele tiver instrução, a partir do momento que ele tiver ensino verdadeiro, então ele vai ser diferente. Ele vai ser mais civilizado. Daí você olha, aqui no nosso estado não pode, né, nem mais ter jogo de futebol clássico com 2 torcidas, é torcida única. Por que você acha? Quebra o pau direto. Gente morrendo. Daí você pensa assim, é porque o Brasil não tem educação. Se fôssemos civilizados como na Europa, não teríamos isso. Quem disse? Não viu o final da Eurocopa? Europa, meu irmão, e o pau quebrando do mesmo jeito. O problema não é a instrução, o problema a Escritura chama de novo nascimento. É por isso que há vândalos por todo lugar. Como um espinheiro que somos, nós jamais conseguiremos produzir o que é bom diante de Deus se não houver uma mudança interior. E essa mudança não tem a ver conosco, não é meritocrática, mas é justamente pela graça do nosso Senhor. Olha, eu preciso mais do que conhecimento, mais do que força de vontade, para amar minha esposa, para amar os meus filhos. Qual pai aqui, gente, que nunca teve vontade de matar a criança? Hã? Já teve? Eu não estou falando de forma figurada, mas é verdade. Às vezes é uma força, gente. Vamos amar. Eu preciso de mais do que instrução para amar aqueles que saíram de mim. Quanto mais aqueles que não são parentes de sangue. Eu preciso do poder de Deus na minha vida para amar e ser fiel à minha esposa.
Porque eu por mim mesmo, sozinho, gente, não dá. Eu preciso do poder de Deus para amar os meus filhos, ser paciente, dedicar-me a eles. Porque eu, Rafael, por mim mesmo, sou totalmente impaciente. Um pavio curto que rapidinho se estressa. Eu não estou dizendo com isso que aqueles que são nascidos de novo não produzam falhas. Temos falhas. Veja, uma árvore, ainda que seja uma árvore, uma figueira verdadeira, uma videira verdadeira, ainda no começo, principalmente quando é muda, pequeno, está crescendo, você não vê frutos. E às vezes na vida cristã é assim, a pessoa vem para a igreja, está num processo de conversão, e a princípio você não vê esses frutos. E então depois nós vamos amadurecendo, esses frutos vão aparecendo, mas até quando somos maduros, com bons frutos, vira e mexe, vai ter um fruto ali que não presta. Não é assim, por mais que você veja uma macieira linda, com maçãs maravilhosas. Você procurar, sempre vai ter uma coisinha ali, olha, essa aqui, o bicho entrou nela. Assim também é na minha e na sua vida. Até árvores saudáveis possuem imperfeições. A diferença de nós que somos cristãos, sabe qual é? O cristão é o único que, pela graça de Deus, possui a virtude do arrependimento. Arrependimento. Como disse Lutero na sua primeira tese, o arrependimento é um estado constante na vida do cristão. Nós não nos arrependemos apenas naquele dia em que nos convertemos. O nosso arrependimento, a Bíblia diz que ele deve ser constante. Quanto mais vamos crescendo em Deus, mais vamos crescendo em arrependimento também. O que Jesus está dizendo aqui é que um cristão, ainda que ele tenha falhas, há uma grande diferença entre se ter falhas e se viver na falha. Há uma enorme diferença entre se ter pecado e se viver no pecado. Como diz 1 João 3,9, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Repare que ele não diz aquele que é nascido de Deus não peca. Às vezes a gente dá uma escorregada meio sem querer. E às vezes por querer. Mas aquele que é nascido de Deus, ele não permanece na prática do pecado. Ele não fica dando desculpa o tempo todo. Mas ele se arrepende e muda. Segundo, primeiro princípio, as duas árvores. Segundo, os dois depósitos. Repare, a ilustração é básica. A maior riqueza é aquela que está dentro. É aquela que está em nós. Hoje nós não vemos, pelo menos a maioria dos homens, inclusive às vezes dentro da igreja, preocupados em crescer em virtude, em crescer em conhecimento verdadeiro, em ser uma melhor pessoa com o passar do tempo. Nós não vemos este alvo na vida da maioria dos homens e mulheres. A maioria é interiormente favelado, ainda que more em mansões. Aquilo que eu e você falamos, a Escritura diz que brota do nosso interior. É aquele ditado, né? A boca fala que o coração está cheio. Vem justamente aqui desta passagem ao qual nós falamos. Agora, se nós falamos aquilo que está em nós, nós precisamos, em primeiro lugar, acumular boas coisas. A maioria, o que acumula? Durante uma vida. Sessão da tarde, o Jornal Nacional e as novelas da Globo. Se é isso que nós consumimos cotidianamente, na hora da dificuldade, meu irmão, o que você vai fazer da vida? Não tem nada que você possa fazer. Agora, quantas pessoas são extremamente sábias nas áreas de exatas, humanas, letras, mas não tem sabedoria nenhuma de vida. Tem uma grande diferença. Você ter um conhecimento cognitivo para você passar num vestibular é algo. Você ter sabedoria em relação à vida, meu irmão, é outra coisa totalmente diferente. Conhecimento cognitivo é aquele cara que passa em primeiro lugar numa federal do estado ao qual ele mora. Isso é conhecimento cognitivo. Sabe o que é sabedoria? Sabedoria é aquela mãe que talvez não terminou nem o ensino médio, mas que quando é indagada pelo seu filho, dizendo assim, mãe, por que eu não posso assistir Felipe Neto? Todo mundo assiste. Aí ela incorpora uma filósofa e diz, você não é todo mundo.
Isso é sabedoria. E se teimar em ver, vai apanhar. E vai apanhar de forma silábica ainda. Você já apanhou dessa forma ou não? Você sabe, né? Existem 2 métodos para alfabetizarmos crianças. Método fonético e método silábico. Fonético através dos fonemas e silábico através das sílabas. Mãe raiz, mãe filósofa é aquela que bate de forma silábica. Eu falei que não era para assistir. Já apanhou assim, né? Isso aí a gente ora para a mãe ser bem curtinha, né? Imagina sua mãe apanhando, citando o Salmo 119. Você morre. Isso é sabedoria. Sabedoria é você, ainda que errou muito no passado, você falar para os seus filhos: não vá por este caminho ao qual eu errei. Oh, este caminho é terrível. Eu me esforço lá em casa para mostrar para os meus filhos que quando a Bíblia diz que há 2 caminhos, um caminho que vai dar em vida e outro que vai dar em morte, a Escritura diz que é literal. Por isso que eu fiz questão, há um tempo atrás, eu fui pregar na FEBEM aqui perto da nossa cidade, Fundação Casa, né? Não pode nem falar que é FEBEM. Eu fiz questão de levar o meu mais velho para mostrar a ele de que quando Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, é a morte. Então ele ali vendo, eu já tinha entrado em presídios, né? Ele ali vendo aquele monte de crianças, 12, 13 anos, adolescentes, 14, 15. Ele conversava com um rapaz que era baterista de igreja igual a ele. E depois, então, uma das mulheres ali que cuidam deles veio dizer para mim: olha, pastor, esse rapaz ao qual seu filho estava conversando, catalogado, tem 6 homicídios já. Catalogado, que a gente sabe, né? Eu fiz questão de dar esse choque de realidade nele para que ele pudesse ver que o fato daqueles adolescentes estarem ali e ele não, é apenas um: a graça de Deus sobre ele. Apenas isso. O que nos faz estar aqui esta noite e não nos prostituindo, e não nos bares da vida, e não perdidos, traindo esposa, marido, com uma vida toda desregrada, a graça do Senhor sobre nós. Então, o que eu tento fazer é encher os meus meninos daquilo que eu vejo que é importante, de um conhecimento verdadeiro. Em relação ao relacionamento, eu falo constantemente a eles: guardem-se apenas para a esposa de vocês. Esperem para dar o primeiro beijo no dia em que o pastor, e espero que seja eu, dizer: pode beijar a noiva. Não vá pelo caminho da maioria, ainda que seja a maioria gospel, achando que é normal. Beija, abraça, a mão para tudo que ela não é. 1 Coríntios diz que o corpo da mulher é do marido. Então, se aquela moça não é a sua esposa, você não tem o direito de tocar o corpo dela de qualquer forma. Eu sei que falar isso hoje, no mundo ao qual vivemos, é um absurdo. Mas eu tento sempre ressaltar isso. Por quê? Oh, Deus, a maioria de nós aqui não teve o privilégio de fazer isso. Você sabe como é difícil. Você passa no supermercado e vê um ex, uma ex. É horrível. É isso que você quer para os seus filhos? Ou você quer que eles trilhem um caminho diferente do seu? Eu constantemente mostro a eles: honre pai e mãe. Porque é dessa forma que vocês vão ter vida longa. Porque não é este o primeiro mandamento com promessa? Honre pai e mãe para que te prolonguem os seus dias? Ora, a recíproca também é verdadeira. Se nós honramos, temos vida longa. Se nós desonramos, a vida encurta. Claro que encurta. Mas ainda assim, eu sempre falo: vocês devem sempre nos honrar, nos obedecer. Mas, no dia em que vocês casarem, saibam que a pessoa mais importante da vida de vocês vai ser a esposa. Sempre continue amando o pai e a mãe, sempre estaremos aqui. Mas a partir do momento que vocês casarem, a Escritura ordena vocês, maridos, se necessário for, dar a vida pela esposa. Reparou que não fala para dar a vida pelos filhos?
A gente vê tatuagem, né? Amor só de mãe. Sabe por que nós costumamos ver esse tipo de tatuagem, esse tipo de frase? É porque nós, homens, temos sido frouxos. E não temos amado as nossas esposas da forma que a Escritura ordena. Porque se nós assim o fizéssemos, de fato, as frases em para-choque de caminhão que veríamos seria amor só de marido. É assim que eu e você devemos fazer. Os filhos que virão, para eles, vão ser bênção. Mas o mandamento continua sendo: dê a vida pela esposa. Eu mostro isso para eles através da Escritura. Eu mostro isso a eles através de filmes, de que os verdadeiros heróis, de fato, são aqueles que se entregam em prol do outro. Esses são os verdadeiros heróis. Verdadeiro herói não é aquele que faz tudo sozinho e passa por cima de todos. Eu não sei quando já assistiram aquele filme Até o Último Homem. É um filme fantástico, fala a respeito de um cabo chamado Desmond Doss, história verídica. Então ele vai para a guerra com o simples objetivo de ser enfermeiro, de cuidar das pessoas. Só um spoiler aqui, não vou falar muito não, depois você assiste. E ele vai para a guerra sem pegar em arma por conta da sua religião. Ele é adventista do 7º dia, se eu não me engano. Mas ele vai com o objetivo de fazer o bem ao próximo. Se arrebenta várias vezes. Então eu tento pegar esses heróis, que são heróis de verdade, de filmes. Heróis da literatura, como Dom Quixote, que talvez é o livro mais fabuloso que você vai ler na vida, se você ler. Onde fala do cavaleiro da triste figura. Onde fala de um homem magro, que vê um mundo totalmente diferente, mas ele tem um objetivo: ser justo, fazer justiça. Então, um dos seus objetivos é encontrar uma donzela e se doar pela donzela. É isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos, para que eles venham a ser bons maridos. E é claro, o maior de todos os exemplos é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que, mesmo sendo ferido por aqueles homens, ainda disse: ó Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. É assim que nós devemos ensinar as nossas crianças. Eu estou dizendo que, se assim fizermos, a certeza deles andarem no caminho correto, infelizmente, não é uma matemática. Mas que você venhamos fazer tudo aquilo que está no nosso alcance. E terceiro, e último para encerrar, põe ali, Miguel, por favor. Terceiro princípio, os 2 fundamentos. Versículo 47. Eu vos mostrarei a quem é semelhante aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não pôde abalar, pois havia sido bem construída. É interessante que aqui no verso 45, ele vai dizer: por que vocês dizem Senhor, Senhor, e vocês não fazem aquilo que eu mando? A palavra ali em grego, Senhor, Senhor, é Kyrios, que é a mesma palavra usada no Antigo Testamento para aquele tetragrama YHWH, que é o nome do Senhor. Então o que ele está dizendo é isso: olha, a confissão de vocês aí é até correta, né? Da boca para fora, vocês estão adorando, vocês estão dizendo sim ao Deus verdadeiro, falando a Ele. Mas a atitude de vocês não condiz com aquilo que vocês professam. Vocês falam o que é correto, mas vocês vivem de maneira errada. E com base nisso nós tiramos algumas lições aqui. A primeira é essa: primeiro, nós podemos ter uma confissão correta, mas uma vida errada. A confissão desses homens era correta. Eles estavam dizendo: há um só Deus, há um só Senhor. É o que nós dizemos: somos cristãos, somos protestantes. A confissão é correta, mas será que as nossas atitudes condizem com aquilo que a nossa boca professa? Ou nós falamos A e o nosso comportamento no serviço, com os amigos, na faculdade, sozinho no quarto com a internet ligada, é diferente daquele ao qual nós professamos? É possível, sim, ter uma confissão correta, mas uma vida errada? O que adianta, meu irmão, você sair por aí aos 4 ventos dizendo:
ser cristão. E com as suas atitudes, as pessoas veem que você passa longe de ser alguém moralmente correto. Nem cristão, moralmente correto. Isso é terrível. Segundo, as desgraças vêm sobre todos. Repare, um cavou fundo alicerce e alicerçou a sua vida sobre a rocha. O outro sobre a areia. E é interessante que transbordaram os rios, sopraram os ventos, e com força sobre as duas casas. Não foi uma tempestade na casa que estava firmada sobre a areia e apenas um ventinho, uma brisa na casa que estava edificada na rocha. Não, a mesma dificuldade veio para os dois. Eu sei que por conta da teologia da prosperidade, muitos acham que a dificuldade vem só para o ímpio, para nós não vem. Isso é mentira. É uma interpretação totalmente equivocada do Salmo 91, porque eles ainda usam, de forma distorcida, claro, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você, aleluia, você não vai ser atingido. Fala para Jó. Vê se isso funcionou com Jó. Jó não caiu 1000 ao lado e 10.000 à direita. Jó caiu só ele. Tudo em cima da cabeça dele. Deus não nos colocou em uma redoma. Deus não disse que nós seríamos livres de toda dor. Filhos de Deus sofrem. Ontem mesmo uma irmã estava falando para mim, perdeu o irmão por conta do Covid. Do nosso meio. Um outro irmão aqui perdeu o pai. Eu perdi minha mãe. Para a gente ver que essa peste, ela tem alcançado a todos, crentes, ímpios. Qual que é a diferença então, pastor? Já que a tempestade vem para todos, olha a diferença é que o cristão verdadeiro, pelo fato do alicerce ao qual ele está firmado, ele é o único capaz de aguentar o tranco, porque ele sabe que, ainda que a dor seja enorme, a nossa esperança ela não se limita apenas aqui, a esta vida. Nós sabemos que quando um ente querido nosso morre no Senhor, ainda que seja duro, os anos seguintes, sem a presença daquela pessoa, o que nos fortalece é a esperança de um reencontro, de saber que um dia o Senhor voltará e então Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O ímpio não pode fazer esse tipo de afirmação. Deus não nos colocou numa redoma, filhos de Deus também sofrem. Mas só eles conseguem se fortalecer. Não porque eles são fortes em si, mas porque é o Senhor quem nos fortalece. E a terceira lição é que, no período de poucas chuvas, você não nota a diferença entre as casas. Imagina o seguinte, aqui nós não temos muitos desastres naturais, né? Graças a Deus por isso. Mas imagina você, onde um construtor, ele comprou um terreno para construir 2 casas lá no Japão. Lá sabemos, terremoto, vulcão entrando em erupção, choque das placas tectônicas, lá é absurdo. Então ele faz o Minha Casa Minha Vida lá, né, o casinha da Caixa. Ele faz 2, uma do lado da outra. Só que uma ele faz com um alicerce verdadeiro. A outra ele faz com aquele alicerce meia boca, igual a minha casa. Onde o muro não tem nem coluna, tem apenas ferros 3/8 de 3 em 3 metros, sei lá. Vê um terremoto, cai tudo lá em casa. Imagine que eles façam assim, só que no Japão. Você olha de fora a casa, antes das forças da natureza agirem, você não vê diferença. Você vê o gesso bem acabado, você vê o portão ali no lugar, você vê a laje, a princípio sem trinca nenhuma, até que o primeiro tremor de terra acontece. Aí você consegue ver a casa que foi bem edificada e a casa que foi mal edificada. Por que eu digo isso? Nós, cristãos, e os ímpios, fisicamente não temos diferença. Via de regra, não. Aparentemente somos iguais. Até que o primeiro terremoto nos balance. Até que nós venhamos a tomar uma chacoalhada da vida. Aí então você começa a ver a diferença daquele que tem a sua vida alicerçada na rocha e daquele que não tem. Morreu um tio da minha esposa há alguns anos, e de forma bem abrupta, estava no centro da cidade comprando uma TV, trazendo embora, de repente colocou a televisão do lado, começou a passar mal,
pau, caiu e morreu. Inesperado. Então eu lembro que nós estávamos, e era vizinho da minha sogra, de muro, de fato, né? Muro com muro ali, e conheci muito ele, já fui em casa quantas vezes fazer oração, conversava muito com ele. E eu lembro que no dia do velório dele lá, né, a outra vizinha que não é crente veio à casa da minha sogra, e nós estávamos todos ali na sala conversando, e a mulher olhou assim dizendo: ei, o Paulão morreu e vocês estão assim? Vocês não estão desesperados? Gente, ele morreu! E minha sogra, crente já há anos, disse: nós sabemos. Oh, a dor é terrível. Mas o meu irmão, ele apenas nos precedeu. Foi antes de nós para o Senhor. Um dia todos nós estaremos juntos novamente. Aí será por toda a eternidade. Não haverá mais esse tipo de sofrimento. E tadinha, acho que bugou a cabeça da mulher, né? Só cristãos conseguem, diante de um terremoto, assim como Jó, morte de filhos. Irmão, imagina você. Você perde todos os seus bens num único dia. Você perde seus 10 filhos num único dia. Você perde a sua saúde num único dia. Tudo junto. E depois de tudo isso, ainda dizer: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Já sabia que tudo aquilo lá tinha um propósito. E assim comigo e com você também. Por mais que às vezes nós não venhamos a entender na hora o porquê daquele problema. Meu irmão, eu e você devemos confiar. Porque olha o que a Escritura diz: que os pensamentos do Senhor são bem mais altos do que os nossos. Eu lembro uma vez, estou encerrando, fui levar o meu filho para tomar alguma vacina, não lembro o que era. E uma injeção, uma agulha, gente, uma caneta Bic, né, grande. Nossa, moça, criança ainda. E o molequinho viu, já... Eu, carinhosamente ali, né, dei um mata-leão nele, dei uma chave de perna nele, estiquei o braço. Carinhosamente. E o moleque... Olha, esticado. Vai, enfermeiro, arrebenta. Eu fico imaginando a cabecinha dele. Como assim? O Senhor que constantemente diz: oh filho, como eu te amo. Você é uma preciosidade na minha vida. Que amor é esse? Mas tadinho, a cabeça dele é muito infantilizada para entender que aquela dor momentânea ao qual eu estava ajudando ele a ter, iria cooperar para algo muito maior, para um bem maior lá no futuro. E por que nós vamos achar que o nosso Deus é diferente de nós? É por isso que diante de toda aflição, de toda dor, de toda angústia, meu irmão, descansa no Senhor, porque em tudo há propósito. E um dia, mais cedo ou mais tarde, eu e você entenderemos isso com toda certeza. Para encerrar, eu não sei se você já ouviu, tem um conto grego chamado Toque de Midas, onde o rei Midas, ele já é um rei muito rico. Só que então ele pede aos oráculos, aos deuses gregos, para que dê a ele mais dinheiro. E então os reis concedem. Ele diz assim: olha, eu quero que tudo aquilo que eu toque vire ouro. E os deuses vão lá e dão a ele este poder. Então ele vem e toca numa árvore. E a árvore se transforma em ouro. Olha! Toca num graveto, se transforma em ouro. E então ele chega em casa, toca numa gaveta, a gaveta se transforma em ouro. Ele então manda que as pessoas, que os seus servos pudessem fazer um banquete para que ele pudesse mostrar o seu poder para as pessoas. E então ele está naquele banquete, a cadeira que ele senta se transforma em ouro. A colher que ele pega se transforma em ouro. A sopa que ele pega e toca nos seus lábios se transforma em ouro. A filha vem correndo para abraçá-lo. Ele, não, não, não. E pá, o abraça. Se transforma numa estátua de ouro. A moral da história é essa. Você pode ter todo o dinheiro do mundo sem desfrutar da vida. Sem desfrutar daquilo que é bom. Assim são os homens. Eles acham que dinheiro, conquista, realizações são o suficiente para serem felizes aqui nessa vida terrena. Não é.
Pastor, o senhor está dizendo que o bom é ser pobre? Deus me livre. Livre vocês também. Claro que não. O que eu estou dizendo é que não há problema em ser rico, desde que seja uma riqueza conquistada de forma honesta, desde que Deus nos abençoe. João, ele dizia, olha, eu oro pela tua prosperidade como é próspera a tua alma. Não há problema em se ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro nos tem. É por isso que a Escritura deixa bem claro que a nossa esperança em Cristo não se limite apenas a esta vida, porque se nós colocamos esperança apenas aqui, meu irmão, o que nós temos para nos vangloriar morando no interior de São Paulo? Hã? Nada! Eu falei para os irmãos, semana passada eu estava lá na Avenida Paulista e eu fui a um shopping de Granfino, negócio lá top mesmo. Olhei um coletezinho lá, nossa, bonito, né? Olhei o preço, 7 mil. Gente, eu sabia que eu era pobre, mas você vai ali, tem confirmação, né? Miserável. E 7 conto, eu como um carro, gente. O meu, não sei se vale isso. Você imagina eu chegar em casa, amor, troquei o carro com o quê? Com colete. Não dá. Não há problema em se ter. Mas a única riqueza abençoada, a Escritura diz que é aquela que não é buscada. Porque quando nós buscamos o dinheiro a qualquer custo, via de regra, teremos que nos desvencilhar de princípios basilares da nossa fé. Agora, se você é honesto e prospero por conta disso, meu irmão, aproveite da melhor maneira possível. Porque Deus também abençoa, sim, os seus filhos. Que o nosso maior tesouro, de fato, ele não seja aquilo que nós temos, o carro, a casa. Não seja o tamanho da nossa conta bancária. Que o nosso maior tesouro, como diz a Escritura, seja virtudes, honestidade, altruísmo, amor ao próximo, fazer o bem para o outro, sem esperar recompensa nenhuma. E eu e você só conseguiremos, de fato, produzir esses frutos do Espírito, termos essas virtudes. A Escritura diz que se nós estivermos conectados à figueira. Porque, como diz o nosso próprio Senhor, sem mim nada podeis fazer. Amém, meus irmãos?